Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é imitadores de Deus. Antes de nós irmos para a Bíblia, eu quero dar uma introdução aqui para que nós possamos entender e refletir todos os dias da onde Deus nos tirou. Antes nós não éramos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Então, Deus ele nos adota como filho e nos dá todos os direitos como filhos legítimos dele que somos. Nós nos tornamos herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo, ou seja, temos os direitos adquiridos que Deus nos deu. E nós precisamos usar a autoridade como filho e filha de Deus para reivindicar aquilo que realmente é nosso por direito, em nome do Senhor Jesus. E uma das bênçãos transbordantes que o Senhor Jesus nos deu como filhos de Deus que somos, Ele diz que nós temos que ter vida abundante. Vida abundante não é uma vida miserável, é vida abundante. E a vida abundante que Deus quer ver cada um dos seus filhos vivendo, isso envolve primeiro uma vida espiritual, sempre no altar do Senhor. Para que tenhamos uma vida abundante, nós precisamos meditar em Mateus capítulo 6, versículo 33. O que é que está escrito lá, pastor? Lá está escrito que em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós priorizamos o Pai, aquilo que Ele diz que nós temos que fazer, nós priorizamos os seus mandamentos, fazemos aquilo que Ele manda, nós estamos fazendo o que Ele agrada. E com certeza, a vida abundante que Ele nos prometeu, nós vamos desfrutar dela em nome do Senhor Jesus, que é saúde, ter uma família abençoada, ter um bom emprego, ter uma casa bacana. Isso são as demais coisas. Mas Jesus disse, não foque nisso. Aí Paulo diz lá em Filipenses, não se preocupa com essas coisas. Se preocupa em colocar Deus em primeiro lugar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios capítulo 5. Abra a sua Bíblia lá. Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor começa nos falando nessa noite o seguinte. Pode procurar lá. Quando você achar, nós vamos ler. Para não deixar ninguém para trás em nome de Jesus. Nós jamais podemos deixar o irmão para trás. Temos que andar juntos. Amém, irmãos? Nós temos que andar juntos. Para ler a Bíblia. Se o irmão está precisando de alguma coisa, fala, né? Está precisando de uma mão amiga, estamos aqui para dar a mão em nome de Jesus. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Aqui o texto começa nos falando a seguinte forma. Efésios capítulo 5, versículo 1. Gálatas, Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 1 começa falando, sede, pois, imitadores de Deus como filhos. O filho, ele sempre procura imitar o pai. O filho, ele procura imitar o pai, ele tem as qualidades do pai. E aqui o Paulo ele fala que nós como filhos de Deus agora temos que em tudo ser imitadores do Pai, do nosso Pai que está nos céus. Imitar a Deus é fazer aquilo que lhe agrada, é ter as qualidades do Pai. Qual que é a maior qualidade que o Pai tem? Amor. E esse amor tem que estar no coração do filho.
quando esse amor do pai está no coração do filho, nós temos a preocupação de salvar outros, para que eles se tornem filhos de Deus, assim como nós somos hoje, porque antes não éramos, mas hoje nós somos filhos e filha. Quando vem uma palavra dessa aos nossos corações, é para nos encorajar, para quando nós formos afrontados por Satanás, você saber quem você é de verdade no Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele nos prepara para a guerra e a batalha. E aqui Deus nos diz nessa noite: você é meu filho, você é minha filha. E a cada dia que nós nos colocamos diante de Deus e ouvimos as instruções que Ele nos dá através da Bíblia, nós temos que segurar. Porque com certeza amanhã ou depois nós vamos ser afrontados. Nós vamos nos deparar com situações que precisamos resolver. Tanto na vida física como na espiritual. E aí nós temos que usar o quê? Usar a sabedoria que Deus nos dá, através do entendimento da sua palavra, porque nós já sabemos quem somos, e o diabo não vai nos enganar em nome do Senhor Jesus. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu vou ficar na dúvida: e agora, o que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? Não, nós não temos que ter sombra de dúvida nem variação, porque quem diz quem somos é a Bíblia. Quem diz quem nós somos hoje é a Bíblia, porque a própria palavra de Deus nos diz da onde Jesus nos tirou. Nós não estamos mais no mundo e não fazemos mais parte dele. Nós não estamos nas trevas, hoje nós vivemos na luz. Então, como um filho de Deus, eu vivo na luz, tenho autoridade espiritual para reivindicar os meus direitos, e se o inimigo se colocar diante de mim ou me fazer qualquer oferta, eu não vou aceitar, porque antes eu fazia a vontade dele. Hoje, como filho de Deus, agora eu entendi que eu tenho que fazer a vontade de Deus e não mais a vontade do mundo, de Satanás, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sede, pois, imitadores de Deus. Em tudo que nós fizermos é para a honra e glória do nome do Senhor. As minhas atitudes, os meus atos, aquilo que eu falo é para a honra e glória do nome de Jesus. Por quê? Porque eu imito Deus. Eu imito o Pai. O Pai só quer o bem dos outros, então também vou querer o bem dos outros, do próximo, das pessoas. O Pai quer salvar as pessoas, então eu vou fazer o meu papel, vou evangelizar, vou pregar para as pessoas, vou falar de Jesus para eles. Porque assim como eu tive a necessidade de sair das trevas, as pessoas que ainda não entregaram sua vida para Cristo, elas têm a necessidade de saírem das trevas também, para que elas tenham vida e uma vida abundante, assim como a palavra de Deus diz que nós temos que viver esta vida abundante em nome do Senhor Jesus. O inimigo é aquele cara que mais engana. Qualquer dia desse nós vamos trazer uma mensagem aqui sobre coração enganoso. O coração é muito enganoso, o coração ele engana, assim na cara lisa. Mas não é isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós estamos falando da nossa filiação, que nós temos que agir e imitar o nosso Pai. Como Deus agiria diante dessa situação, como o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus, Filho de Deus, se deparava com um problema, qual que era a sua reação? Jesus, ele já tinha uma vida com Deus. Jesus já era preparado. E o que é que nós temos que fazer? Ter uma vida com Deus e ser preparados, para que no momento que nós estivermos na nossa jornada, aonde nós formos, nós vamos nos deparar com situação, com pessoas pedindo socorro, pessoas doentes, fisicamente falando, pessoas pedindo socorro porque estão atormentadas por espíritos malignos, pessoas vão pedir socorro que estão aflitas porque estão com depressão, com medo. E aí? Mas vamos resolver o problema delas em nome de Jesus. Jesus nunca se deparou com uma pessoa, nunca alguém chegou até Jesus pedindo ajuda, para ele não dar ajuda para esta pessoa.
As pessoas iam atrás de Jesus, gritavam: Jesus, me ajuda, me socorre. Jesus parava. Se era um demônio, ele expulsava. Se era um cego ou um aleijado, ele abria os olhos do cego, fazia o aleijado levantar e sair andando. Legiões de demônios que ele se encontrava, ele expulsava. Filho de Deus é para isso, para fazer a vontade do Pai em nome do Senhor Jesus, tirar as pessoas do cativeiro de Satanás. Nós precisamos lembrar de onde nós saímos, do cativeiro do maligno. E agora nós, como filhos de Deus, livres que somos, temos liberdade espiritualmente falando, e autoridade em nome de Jesus. Nós precisamos estender a mão e tirar as pessoas do cativeiro do sofrimento em nome do Senhor Jesus, da cegueira espiritual, quebrar as correntes a qual elas se encontram presas nesse exato momento. Então nós nos preparamos, porque nós vamos enfrentar e vai chegar para nós essas pessoas, talvez no seu trabalho, andando na rua, numa fila de banco. Você vai se deparar com situações, vamos, mas nós vamos estar preparados para socorrer elas em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Cristão, filho de Deus, é para isso, para imitar Deus, fazer aquilo que Deus mandou fazer, aquilo que Jesus veio e disse como é que nós temos que fazer. Ele fez e falou: agora é com você, filho, filha. Não adianta se esquivar da responsabilidade. Agora somos filhos de Deus e vamos fazer aquilo que Ele mandou, aquilo que lhe agrada. Se tem algo que deixa Deus triste, é ver uma pessoa sofrendo. Deus não quer ver ninguém sofrendo, porque o seu único filho já sofreu no lugar de todos os seres humanos. E agora nós, como filhos e filhas de Deus que somos, vamos assumir a nossa posição em Cristo e vamos fazer o nosso papel, assim como Jesus faria se estivesse no nosso lugar, em nome do Senhor Jesus. Jesus não vai descer mais aqui na terra, irmãos, para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas. Agora é a igreja dele que tem que fazer isso. É a igreja dele que tem a missão de fazer o papel de Jesus aqui na terra. Eu e você, irmão. Pastor, mas eu posso? Não é questão de questionar, eu posso. Você deve. É obrigação nossa como filhos de Deus, pregar, falar de Jesus. Precisou orar, ora. O capeta se manifestou, expulsa, porque nós fazemos em nome de Jesus. É o poder desse nome que está conosco para resolver os problemas, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos aprendendo a palavra de Deus, a verdade, para sufocar ela no nosso coração, não. O próprio Jesus diz em Mateus que não se pega uma candeia e se coloca debaixo de um velador. Você não acende uma vela e coloca ela debaixo do velador. Você tem que colocar ela em lugar que ilumina o ambiente. Então, essa candeia, essa luz, sou eu e você. E aonde nós formos, nós temos que ser a luz do mundo, em nome do Senhor Jesus. Luz do mundo. Jesus, ele faz uma comparação de nós também como o sal da terra e luz do mundo. Não é assim que ele fala lá em Mateus? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele diz: se o sal perdeu o seu sabor, não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, se nós somos o sal e a luz, temos que deixar essa luz brilhar para as pessoas que estão nas trevas, e ser aquele sal que dá o sabor na comida,
ter a palavra temperada, ter a palavra colocada na hora certa, na medida certa, em nome do Senhor Jesus. Não somos imitadores de Deus? Botar a palavra que Deus quer ouvir, Ele vai colocar na nossa boca, através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Veja que nós estamos até agora em um versículo. Se você quiser, nós vamos até o final desse versículo, porque tem muita revelação nele, em nome do Senhor Jesus. Vamos passar para o versículo seguinte. Olha o versículo seguinte. Andai em amor. Falei agora há pouco. A natureza do Pai é essa, amor. E essa natureza está em mim e em você, amor. Foi esse amor que me alcançou e te alcançou. E esse amor que está em nós como filhos e filhas de Deus que somos. É esse amor que Deus vai usar através do Espírito Santo para que nós alcancemos toda a nossa família e as outras famílias também e fora, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque todas as almas precisam de salvação. Sabemos que a prioridade é a nossa casa e depois os de fora. A gente às vezes vê as pessoas fazendo as coisas de ponta cabeça, quer ganhar as pessoas de fora e não ganha nem os que estão dentro de casa. Não é assim, primeiro é os de dentro, para depois nós irmos para fora, em nome de Jesus. Quando Jesus fala, deixa eu contar uma passagem muito interessante, que ela cabe justo nessa parte onde nós estamos falando, aqui nesse versículo. Quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, e ele falou para os seus apóstolos e discípulos: vocês vão ficar por enquanto aqui em Jerusalém, e vocês não vão fazer nada enquanto eu não der a ordem. E eles ficaram lá em Jerusalém, aguardando a ordem do Senhor Jesus. Ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. A ordem era essa. Eles iam entender que no momento que Jesus revestisse eles do poder através do Espírito Santo, aí eles poderiam ir. Enquanto Jesus não revestiu ele com o poder, não batizou eles com o Espírito Santo, eles obedeceram e esperaram o tempo certo de ir e levar esta palavra. Aí, quando eles receberam o poder de Deus sobre a sua vida, que estavam preparados, aí Jesus diz assim: agora vocês vão e pregue o evangelho primeiro aqui em Samaria. Samaria era o lugar onde eles jamais queriam pregar para os samaritanos. Lembra da parábola daquela mulher samaritana quando ela encontrou com Jesus? Eles não se bicavam, eles não se falavam com os samaritanos, eles tinham raiva dos samaritanos. Aí Jesus, para quebrar o orgulho do coração deles, Jesus falou: primeiro, agora que vocês já estão preparados, vocês vão pregar para Samaria. Depois que vocês pregarem para a sua cidade, aqui em volta de vocês, agora vocês vão pegar Samaria, Jerusalém, e não tem mais limite para vocês, vão até os confins da terra, em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que a prioridade de salvação é a nossa família. A Samaria, tem que pregar para Samaria. Depois que pregou para Samaria, vai para Jerusalém, um pouquinho distante. Quando você pregar para Jerusalém, agora você não tem limites. Aonde você for, abre a boca, rasga o verbo e deixa o nome de Jesus brilhar na vida das pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coisa linda o evangelho. Pregar o evangelho para toda criatura é mandamento.
Pregar o evangelho para toda criatura. E aí o versículo 2 ainda diz assim, ó: andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por quem? Por eu e você. Então, ou seja, como imitadores do Pai que somos, e filhos e filhas, aqui o Paulo ele explica muito bem como que nós temos que andar agora como filhos. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha a oferta que Jesus prestou para Deus, a oferta, o preço de sangue, a vida, foi uma oferta que ele prestou para Deus. A oferta foi dar sua vida em resgate de mim e de toda a humanidade. É por isso que nós precisamos conhecer, entender, guardar a palavra, para não esquecer o que ele fez. Ele se oferece a Deus como uma oferta, um sacrifício. Entrega a vida nas mãos de Deus, para ser morto no meu e no seu lugar, irmãos. Por que é que o Espírito Santo nos fala esta palavra nesta noite? Para que nós não venhamos permitir que Satanás venha tentar algo contra mim e contra você, porque o preço que Jesus pagou, ele entregou a sua vida nas mãos de Deus, falou: Pai, entrego a minha vida nas tuas mãos, como uma oferta suave e agradável a ti, para resgatar todos aqueles que vierem a crer no que eu fiz, no sacrifício da cruz. E nós cremos, e por isso que estamos aqui hoje. E quando o diabo tentar, você vai dizer: não, Satanás, o meu Jesus pagou o preço no meu lugar. Aqui não tem nenhum lugar para você, demônios do inferno. Dá meia volta e vai para os quintos dos infernos, que lá é o teu lugar. Sabedoria, usar a palavra de Deus, como Jesus usou em Mateus capítulo 4. Ele usou para nos dar o exemplo, como que nós temos que fazer. Satanás, o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu Jesus já pagou o preço, sofrimento não faz parte mais da minha vida. Eu não estou mais no mundo, agora eu estou na luz. Aqui você não pode pisar, o território é santo. Glória a Deus, o território é santo. Dentro da sua casa o celular é santo, Satanás não pode dar ordem lá dentro. Quem dá ordem é você, em nome do Senhor Jesus. Ele não pode chegar nem no portão da sua casa, desde que você mantenha as portas fechadas. Não é as portas da sua casa que tem que manter fechada, não. Porque com a porta fechada ou a porta aberta, ele entra em qualquer ambiente. Porque ele é ladrão. E ele não precisa de porta aberta nem fechada para ele estar. Ele entra arrebentando mesmo, ele entra. A porta que tem que estar fechada é a porta do coração para ele, e aberta para a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós permitimos que o Espírito Santo coloque a palavra nos nossos corações, nós estamos sendo limpos pela palavra, em nome de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso que quando nós vamos até a casa do Pai, nós temos que ir com o coração aberto, coração aquebrantado, coração cheio de humildade, reconhecendo que sem Ele não somos nada, mas com Ele nós vencemos todas as barreiras em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é real, não é história. Aqui é o Espírito Santo falando do jeito que nós temos que agir. Quem somos? Filhos de Deus. Temos que fazer tudo imitando o nosso Todo-Poderoso, que é o nosso Papai, em nome de Jesus. Quando nós entendemos dessa forma, irmãos, nós não andamos com medo,
porque nós sabemos quem é que está conosco. E Ele já deu a sua palavra: nunca te deixo e nunca te abandono. Então, se eu vier a temer, sabendo que Deus, Ele já disse que Ele é comigo, quem é o capeta para dizer que Ele não está comigo? Ele vai estar sempre comigo em nome de Jesus. E te falo mais, Igreja de Cristo, eu falo mais. Às vezes a pessoa fica com a consciência pesada porque ela errou, porque ela cometeu algo. Sim, todos nós erramos. Enquanto estivermos, eu sempre falo para os irmãos são testemunha disso, enquanto nós estivermos aqui nesse planeta Terra, nós vamos cometer erros, falhas, somos imperfeitos. Só vamos atingir a perfeição no dia que esse corpo for transformado, aí nós vamos atingir a perfeição. Mas enquanto estivermos neste corpo carnal, nós vamos falhar, não tem como. Mas o que nós temos que entender é que falhando, cometendo deslizes, nos arrependemos, pedir perdão, se consertar e seguir adiante. Mesmo errando, deslizando, Deus vai perdoar. Você não sai da condição de filho e de filha, você continua sendo filho e filha de Deus. Não permitas que o diabo venha colocar no seu mente, colocar pensamento, dizendo porque você deu uma escorregada, que você deixou de ser filho e filha. Não! Quando os nossos filhos erram conosco, ou às vezes você pega até, discute com o filho, briga, pega no pé, errou, bota de castigo, ele deixa de ser seu filho? Não. Com Deus é a mesma coisa. Mesmo com todo defeito que nós somos, Ele nos adotou. E não é porque nós erramos que deixamos de ser filho dele, não, irmãos. Nós estamos falando de um pai que tem um amor imensurável por mim e por você, em nome de Jesus. Estamos aqui porque o amor dele falou muito alto nas nossas vidas, por isso que estamos aqui. E hoje nós estamos aqui aprendendo que nós temos que agir como os verdadeiros filhos de Deus. Temos que imitar Ele diante da situação, diante do que vier surgir. Temos que ser prudentes, parar, respirar, analisar e lembrar quem eu sou. Não tenha dúvida, Deus vai te dar direção, Ele vai dizer o que você vai fazer. Não temas, confia nele, porque quando Ele dá a sua palavra, Ele é fiel para fazer esta palavra se cumprir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero pegar só mais um versículo aqui, porque hoje não está dando para caminhar. Nós vamos voltar aqui, porque eu tenho uma mensagem desse tamanho, mas não é muita coisa. Mas deixa o Espírito Santo usar o vaso, isso é o importante. O Espírito Santo usa o vaso. Versículo 3. Aí vem o alerta. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem a torpeza, nem a parvócia, nem chocarrice, que não convém, mas antes ação de graça. Pastor, o que é isso, esses nomes doidos? Torpeza é a pessoa indecente, que age com indecência. Aquelas pessoas obscenas, sabe? Elas estão na igreja, mas não deixam de falar palavrão. Pessoas, elas têm um comportamento igual ao mundo. É esse tipo de gente, torpeza. É que às vezes tem uns nomes na Bíblia que poderia ser mais simplificado, né, irmãos? E aí aparece esse nome, torpeza. São as pessoas indecentes, pessoas imorais. E aí ele fala parvosses. Parvosse significa pessoa imbecil,
age com imbecilidade. Essas pessoas, sabe, elas inventam coisas nada a ver, brincadeira boba. Aí a pessoa fala, essa pessoa é muito imbecil, não tem nada a ver. Isso não convém. E não é para acontecer com um filho ou uma filha de Deus, esse tipo de comportamento em nome de Jesus. Aí depois ele fala aqui, chocarrice. Chocarrice significa uma pessoa arrogante, presunçosa, pessoa que zomba dos outros e desrespeita os outros. Parvócia, socarriche, o que é que mais? Torpeza, parvócia e socarriche. Esses 3 itens que Paulo diz que não convém aos santos. Esse tipo de comportamento não cabe na vida de um cristão. Se somos imitadores de Deus, esses itens aqui tem que ser banido da vida do cristão. O comportamento nosso tem que ser um comportamento que aquilo que nós fizermos, Deus aprova em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ficar com esta palavra no seu coração. Vai se colocar de pé e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Depois nós vamos voltar aqui de novo e vamos caminhar mais aqui nessa parte dos imitadores de Deus em nome de Jesus. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Toma posse em nome Eu de vou Jesus. crer, não vou duvidar. Não duvida que você Isso recebe. que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouve a nossa oração dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Então nesta hora, meu Espírito Santo de Deus, a tua igreja ora, a tua igreja entrega os seus problemas nas suas mãos. Nós estamos aqui de coração aberto, meu Pai, para entregar tudo o que temos a Ti, Senhor. Pedimos que o Santo Espírito de Deus cele as Suas palavras nos nossos corações, Papai querido. Queremos, meu Deus, fazer sempre aquilo que Te agrada. Como filhos que somos, nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, ser os imitadores do Papai querido. Espírito Santo de Deus, derrame da sua unção agora, do alto da nossa cabeça à planta dos pés.
vai tirando, meu Deus, todo bloqueio, todo mau pensamento, tudo aquilo que estava, meu Pai, se colocando como roubo, obstáculo na vida desta pessoa, em qualquer área da vida dela, talvez foi ela na vida sentimental e espiritual, financeira, profissional, conjugal, qualquer área da nossa vida que precise de um milagre, este milagre está acontecendo agora em nome de Jesus. Poder de Deus não se detenha nesta hora, e passe lá visitando os nossos lares agora, tocando naquela esposa, naquele filho, tocando naquele irmão que não compareceu hoje nesta noite, mas aqui pela fé nós visitamos eles agora. De onde estiver alguém que pertence ao nosso ministério, ele seja visitado pela tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquela pessoa que nesta hora está precisando de um socorro, está precisando, meu Deus, de um milagre na sua vida, então toca nele agora, toca nela agora. Aquela pessoa que foi acometida de uma depressão, é um desânimo desgraçado que bate na vida dela, ela não tem força nem para orar. Diabo, eu te ordeno agora, pegue a sua depressão, pegue o seu pânico, o seu medo, pegue a sua angústia desse coração e saia da vida dela agora, em nome de Jesus Cristo. Se tem algum membro do nosso ministério que está com este problema, ele recebe a cura agora pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos aqui, meu Pai, exercendo a autoridade que o Senhor nos deu como ministro do teu evangelho, para desfazer todas as obras de Satanás. Então é nesta hora que nós desfazemos e ordenamos principados e potestades do inferno, príncipe das trevas do diabo, hostes espirituais da maldade, que faz estas pessoas sofrerem, que faz essas pessoas ter mau pensamento, faz essa pessoa andar angustiada, com medo, depressiva, opressiva. O espírito do inferno da inveja, ferramenta forjada contra esta pessoa, você vai ser desfeita agora, Satanás, com todo o seu mal, toda a sua preocupação, a sua incerteza, toda a incompatibilidade, toda a infidelidade, toda a frieza espiritual seja arrancada da nossa vida, do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Toda a maldição do inferno e toda obra satânica eu amarro e lanço fora, e determino, meu Deus, que todos que oram comigo crendo, eles recebem do Senhor a porção dobrada, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, e desde já, meu Pai, eu te agradeço, com a certeza que o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde, em nome do Senhor Jesus.